Foi de facto o turismo que retirou Portugal da recessão técnica, ou foi o setor que mais contribuiu para isso mesmo. Porquê é que estes números são positivos ou porquê é que estes números são bons? Em primeiro lugar, estes números são bons porque o destino é bom. Se o destino Portugal, e no caso o destino Madeira, fosse mau, os números não eram positivos. Nós podemos vender durante 1 ou 2 anos um mau destino, mas depois a palavra espalha-se e não é possível continuar a vender um mau destino. Portanto, a primeira razão para os números serem bons foi porque o destino é bom. A segunda razão é porque os empresários do setor do turismo e os trabalhadores que com eles trabalham são competitivos, sabem o que é que querem e sabem criar produto e sabem posicionar-se. Não é possível ter números destes com maus empresários, nem com maus hotéis, nem com más agências de viagem, nem com maus restaurantes. Não era possível. Sobretudo para um destino que não tem uma procura constante. Não é? Nós não estamos a falar de Veneza, nem de Nova Iorque, e, portanto, nós temos que ir buscar cada um dos turistas, nós temos que ir buscá-los. Não os temos por garantidos. E depois, só depois, porque as entidades públicas estão a fazer o seu trabalho. Aí temos papéis diferentes, e já vou à sua pergunta sobre os concelhos mais pequenos, aí temos papéis diferentes. Eu penso que as autarquias têm um papel muito importante na criação e na estruturação do produto, em manter o concelho com atratividade para que turistas aqui venham e empresários aqui se fixem, e órgãos regionais e nacionais do ponto de vista da promoção. E também alterámos a forma de fazer promoção de Portugal. Foi uma alteração feita desde que este governo iniciou funções. Eu não quero com isto dizer que temos a certeza de que estamos a fazer o melhor, mas pelo menos os números demonstram que não estamos a fazer pior do que aquilo que vinha a ser feito há uns anos. Para mim, o que é turismo? Para me despachar. Quando se fala em turismo, fala-se normalmente em hotéis. Sim, senhor, os hotéis são turismo e é um setor muito importante, mas não é só. Temos, evidentemente, a restauração, que é o segundo assunto que vem a seguir à hotelaria e também desempenha um papel extraordinário e importante, mas há mais do que isto. Há as empresas de animação turística, há as agências de viagem, há o setor cultural que é preciso para que exista destino, existe todo um conjunto de outras atividades económicas que são chamadas a contribuir para o turismo. E, aliás, eu atrever-me a dizer, sobretudo em concelhos como este, que o turismo é a forma mais eficaz de preservar o nosso património e a nossa cultura. Porque muitos dos hábitos, e eu, permitam-me que tente trazer aqui o meu exemplo, eu sou covilhanense e, portanto, tenho ideia do que é ter um território a despovoar-se e com as tradições a perderem-se, e a verdade é que hoje muito do território volta a recuperar as suas tradições porque há um valor económico associado ao facto de termos turistas. E, portanto, o turismo é muito mais do que só a hotelaria, sendo que a hotelaria é muito importante, mas tenham hoje a noção de que um turista hoje quer mais do que um quarto de hotel. E, portanto, se o quarto for extraordinário, o hotel for extraordinário e à volta não estiver nada para fazer, nem nada para ver, ou estiver muita coisa para ver, mas não houver forma de lá chegar, o destino não acaba por não vingar. O que é que os concelhos, e isto é uma visão pessoal, em primeiro lugar, eu penso que os concelhos que estão num destino como este, da Madeira, portanto, que é um destino turístico por excelência, têm que escolher qual é o critério pelo qual querem medir o sucesso da sua política de turismo. É pelo número de quartos, é pelo número de hotéis, é pelo número de camas, ou é pelo número de atividades criadas e geradas, e acho que tem que escolher o critério com alguma parcimónia e cuidado. Há uma tendência normal de achar-se que turismo são só hotéis e, portanto, só há uma política de sucesso se tivermos 10 hotéis enfiados no nosso concelho e não sei quantas camas, mas tenham atenção que as regiões saturam-se em termos de quartos, os quartos começam a praticar preços mais baixos, durante muitos anos tivemos uma baixa de preços que penalizou muito a nossa hotelaria, só este ano é que ela começou a subir e ainda precisa de subir mais, ainda não está aos níveis a que estava em 2007, apesar de ter subido, e na Madeira ter subido consideravelmente, subiu 10%, mas estava a dizer que há uma certa tendência de pensar que tem que se fazer hotéis. Bom, mas os hotéis não existem se não houver produto. E, portanto, é preciso criar o produto para que haja um dia um hotel interessado em estar aqui.
Outra ideia que normalmente às vezes passa é a de que é preciso criar atrações turísticas. O que significa que muitas das vezes se criam projetos para tentar captar turistas e fazer como se o mundo mudasse de um dia para o outro com a construção de uma obra, e isso também não é verdade. Os turistas hoje, aquilo que querem é a autenticidade. E, portanto, aquilo que eu diria era que tem que se olhar para cada um dos territórios, cada um dos concelhos, e olhar para aquilo que são as suas valências, que existem e que não precisam de ser inventadas, e não criar receitas que deram certo noutros sítios. E, portanto, é olhar para aquilo que é o vosso património e tentar rentabilizá-lo do ponto de vista turístico. Mas um turista é como um pássaro. Ele não sabe em que concelho está, nem quer saber. E, portanto, eu atrever-me a dizer que qualquer política de turismo baseada num nível concelhio está destinada a ser um fracasso. Porque o turista quer lá saber se já passou a fronteira para o concelho do lado ou não passou. E quem fala em fronteiras de concelhos fala, como eu falo muitas vezes no continente, não é um recado que eu estou a dar aqui em particular, falo muitas vezes isso no continente, é como quem fala de regiões. Eu também digo muitas das vezes que o turista não se quer saber se está na região do Alentejo ou se está na região centro, quer é ver os produtos que estiverem. E, portanto, perceber que critérios é que devemos seguir para uma política de turismo deve ser feita também tendo em conta o espaço geográfico em que se inserem e que não deve ser um espaço administrativo. Não é os limites do concelho, mas são os limites das vossas regiões. E pode ser a Ilha da Madeira como um todo, e já lá irei do ponto de vista de promoção, mas terão que ser regiões que façam sentido do ponto de vista do produto turístico. E, portanto, onde puder haver um turismo de natureza mais ou menos num território mais ou menos contínuo, pois então podemos falar nesse agrupamento, turismo rural, o que quer que seja, mas que se fixem em produtos e não em concelhos. Isso é muito importante. Do ponto de vista da promoção, ponham-se no papel de turistas que todos são. E pensem nos países que melhor conhecem do ponto de vista turístico, ou porque lá foram, ou porque ouviram e têm noção do que é que se lá passa. Sabe o nome dos concelhos de Itália ou dos nomes dos concelhos de França, para além das grandes cidades? Não sabem. E para que um francês possa conhecer o concelho de qualquer concelho do país, que não seja uma das suas grandes cidades, teríamos que gastar milhões e milhões e milhões e milhões de euros que seriam muito melhor investidos em criar recursos turísticos nesse próprio concelho. E um dia, então, pode ser que ele fique conhecido de qualquer cidadão em França ou Itália. Isto para vos dizer que, do ponto de vista da promoção externa, de Portugal para fora, tenho insistido na ideia de que não podemos dispersar em muitas marcas. No caso da Madeira, é um caso particular porque ela é uma região por si própria. Ela não tem uma descontinuidade, quer dizer, não há contiguidade com outras regiões, porque está imersa no Atlântico. E é um produto e é uma marca conhecida. E, portanto, qualquer tentativa, isto é, uma vez mais, a minha opinião pessoal, qualquer tentativa de saltar fora da marca e criar uma marca autónoma, ou ela tem, de facto, um poder extraordinário, porque alguma coisa aconteceu. Eu atrever-me a dar como exemplo a Nossa Senhora, não de Fátima, mas uma outra a aparecer aqui em Santana e tornava este fenómeno uma coisa tão maior do que a marca, ou caso contrário, acho que estão a remar na direção errada e com pouca força para conseguir. E, portanto, acho que a Madeira é uma marca, é um dos destinos mais importantes que o país tem. Se o turismo na Madeira estiver mal, os nossos números ficam todos mal, logo, automaticamente. É impossível estar a correr mal aqui e estar a correr bem no país, tal é a importância que a Madeira tem. E, portanto, o que eu diria é que, como Presidente de Câmara, não é um cargo para o qual eu aspiro, mas se eu fosse, o que pensava era, em primeiro lugar, colocar-me dentro da marca mais forte que houver, e neste caso a marca da Madeira, e porque é através dela que os turistas estrangeiros vão conhecer este território, e depois arranjar forma de todos os turistas que desembarcam ou no Porto ou no aeroporto arranjem e tenham motivos para cá vir. Isso implica, de facto, arregaçar mangas. O turista não vem só se não souber, se não conhecer. Hoje a internet permite outro tipo de democratização da informação. As empresas de animação turística são um extraordinário ativo na preservação do território e na sua divulgação. E é preciso arranjar formas de, enfim, aproveitar-se da circunstância de chegarem à Madeira mais de 1 milhão de hóspedes por ano. Que foi o que aconteceu
neste ano. E depois escolher critérios que sejam razoáveis para avaliar o sucesso da vossa empreitada e atrever-me a dizer que pensem que antes dos hotéis têm que vir turistas para passar o dia e então depois eles precisam de cá ficar para passar a noite, então se calhar já se justifica arranjar hotel ou outros locais de alojamento, porque também não podemos achar que os hotéis são a única forma de alojamento, porque não são. E depois facilitar que tudo isto aconteça. As empresas de animação turística, por exemplo, passam autênticos calvários com licenciamentos, muitos sobre a minha responsabilidade e, portanto, estamos a trabalhar nisso. Tornar fácil que aconteçam eventos aqui, tornar fácil e atrativo aqui, ou em qualquer um dos vossos concelhos. E permitir, de facto, que quem percebe disto, que não são nunca os presidentes de Câmara, são sempre os empresários, consigam fazer negócio. Dito isto, e para terminar os 15 minutos que eu me autoimpus, dizer que os números que nós temos são muito positivos, mas há muito por fazer. Para vos dar uma conta, os mercados onde estamos a crescer muito, que são os nossos mercados mais fortes, nós ainda temos uma cota de mercado mínima lá. Para vos dar um exemplo, na Alemanha, que é um mercado muito forte, e é um mercado muito forte na Madeira também, a cota de mercado de Portugal é inferior a 1%, é 0, qualquer coisa. Portanto, a margem de crescimento é enorme. Temos muito ainda por trabalhar, temos muito para crescer, temos muito para estruturar produto, mas metam pelo menos a sensação nesta... gostava que ficassem com esta imagem, não só o Governo está ciente de que há muita coisa por fazer, e que os números não significam que podemos relaxar, como que os números são mérito do destino que nós temos. Não há cá Primavera Árabe que justifique porque é que estamos a crescer 3 vezes mais do que Espanha, não há Primavera Árabe que explique porque é que cidades como o Porto ou Lisboa tiveram crescimentos enormes quando não competem com os destinos da Primavera Árabe, nem não há nenhuma tabuleta no Egito a dizer se não puder vir para aqui, vá para Portugal ou vá para a Madeira. E, portanto, há que ter confiança naquilo que é. No caso da Madeira, então, é muito particular porque tem estão há mais de um século nisto. E isso nota-se em várias circunstâncias. Vocês já não notam porque estão habituados, mas a receptividade ao turista, ao estrangeiro, ao novo, é muito maior aqui do que noutras zonas do país. A hospitalidade é muito maior aqui do que noutras zonas do país. E o olho para o negócio de perceber o que é que podem fazer com os turistas também é muito maior do que é noutros pontos do país. E, portanto, os recursos estão cá todos. Há que os transformar em experiências. Não basta ter o recurso, temos que o transformar em experiências. E, portanto, há muito onde trabalhar. Temos que melhorar na promoção, estamos a fazer mudanças, mas temos que melhorar nos licenciamentos, temos que melhorar nos custos de contexto, que são muitos, e eu reconheço que são muitos, e temos a expectativa de que a retoma da economia possa depois permitir que custos de contexto que incidem sobre a atividade do turismo e sobre outras possam ser aliviados. Mas isso é algo que, presumo eu, não é novidade, porque não serei o primeiro a dizer que estamos cientes de que temos de melhorar a competitividade, apesar de, do ponto de vista do turismo, sermos o 20º país mais competitivo do mundo e, portanto, comparamos bem com as outras atividades e a marca Portugal, como um todo, para vos dar noção do que é importante nós estarmos a trabalhar na marca, a marca Portugal foi avaliada como a 8ª mais valiosa do mundo em termos de turismo, a 4ª que mais cresceu este ano e a marca Portugal, sem ser turismo, estava em 51º. Portanto, vejam a diferença entre o turismo e as restantes áreas da economia para que tenhamos noção de que temos cá muito material e de que só não conseguiremos ir mais longe se não quisermos. E, portanto, acho que esse é um esforço de concertação entre todos e acho que faz sentido que possamos reunir-nos aqui mais vezes e noutros locais e, portanto, é com muito gosto que aqui estou. E agora já falei 17 minutos, portanto, mais 2 do que era suposto. Nota-se que sou político. Falo mais do que devo, mas agora eu gostava de vos ouvir e depois tentar responder pelo menos algumas das questões que me quiserem colocar.